Deixar claro, para não ter nenhum tipo de interpretação, o inquérito foca na organização da manifestação, não em quem participou. Por isso que o presidente Bolsonaro não é foco da investigação, apenas esse elemento para que o debate tenha a retidão dos fatos. O inquérito foca na organização, não em quem participou. Mais do que isso, deixa eu pegar esse gancho, pode falar, né? Não pode falar, fala. Por favor, complemente. Eu acho... Caio. Primeira Augusto, coisa. Enfim. Não, pode ir. Não, perdão, era o Caio? Não, eu interrompi porque, só para deixar claro, o foco da investigação. Sim. O foco da investigação é na organização dos atos e não na participação. E aí, enfim, é um inquérito sob sigilo. O presidente Bolsonaro não é foco, mas apenas para a gente deixar claro. Por isso que eu coloquei antes a suspeita de participação de deputados federais. Enfim, o debate é de vocês. Mas, Caio, complemente, por favor. Não, sem problema. Eu vou fazer a complementação bem breve. Não teria nenhum cabimento, né, o presidente da República participar disso, mas, de novo, ele fica naturalmente desgastado. Você vai ver as ameaças, é ótimo. Você vai ver as manchetes, né, no jornal. Vou ler uma aqui para vocês. STF autoriza apuração de ato pró-golpe militar com participação de Bolsonaro. Vocês percebem como que funciona? Então, isso daqui é muito mais uma construção midiática, uma questão de narrativa política, do que de persecução da justiça. Sabe, é tão óbvio e ver, né, tanto tempo, tanta energia dedicados a isso, né, num país que tem tantos problemas, e tantos problemas inclusive de natureza penal, você ir atrás de um negócio pequeno desse. E, de novo, eu faço questão de fazer essa distinção aí entre você instar um golpe militar e você se apoiar num dispositivo constitucional, ainda que seja uma interpretação minoritária, até porque existe o elemento subjetivo também. Se a pessoa se acha detentora daquele direito, isso também, vamos dizer assim, atenua a sua responsabilidade, especialmente se ela não agir com violência. Eu acho que esse é o ponto principal. Agora, usar a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei aplicada a terroristas, a pessoas que, inclusive, atentaram, né, contra a vida do presidente da República, para julgar, sejam os organizadores, ou os manifestantes, ou quem participou, eu acho um tremendo exagero e eu não consigo deixar de enxergar o viés político nisso. Augusto, por favor. Primeiro, vários pontos importantes. É uma investigação. Ninguém tem uma acusação formal feita, absolutamente ninguém, muito menos uma condenação criminal. É uma investigação feita pelo Procurador-Geral da República, que acabou de ser nomeado pelo presidente Bolsonaro, depois de uma intensa negociação, depois de uma intensa pesquisa do presidente. É uma síndrome de perseguição, sinceramente, que eu não vejo de onde achar, então, que o PGR está imbuído de alguma intenção política, porque a iniciativa foi do PGR, não foi do Supremo. Não tem agora como os manifestantes quererem pedir o fechamento do Supremo amanhã por causa dessa investigação. Tem que pedir o fechamento da PGR, então. Tem que pedir o fechamento do Ministério Público Federal. Quem iniciou essa investigação, até porque só ele poderia iniciar essa investigação dessa forma, foi o Procurador-Geral da República, mais uma vez, nomeado recentemente pelo Bolsonaro após uma longa pesquisa. É inconcebível achar uma síndrome de perseguição, achar, então, que o doutor Augusto Aras está imbuído de uma intenção política de perseguição do presidente e por isso fez isso. Então, essa afirmação não tem o menor cabimento. Segundo, o que foi bem dito aqui, um dos principais, pelo menos que nós temos conhecimento, porque, volto a dizer, a investigação é sigilosa e a gente tem que se basear exclusivamente naquilo que foi divulgado de forma oficial, o ministro Alexandre de Moraes deixou bastante claro um grande interesse pelo financiamento dessas manifestações. Isso vai de encontro com a preocupação que todas as autoridades judiciárias e a polícia têm do acirramento no discurso, na violência cometida contra autoridades, seja por meio de redes sociais, seja nas ruas, e a possibilidade, sim, de haver uma organização, de haver uma construção, inclusive com apoio financeiro de empresários, com apoio financeiro de pessoas conhecidas em relação a esse tipo de manifestação. Então, me parece que o foco bastante acertado do ministro Alexandre de Moraes é saber quem financia esse tipo de manifestação. Manifestação, Caio, que não é uma manifestação simples pedindo aqui pela aplicação de um artigo, por mais então que a população faça uma interpretação completamente equivocada desse artigo da Constituição Federal. Eu até entendo, ninguém precisa entender especificamente da Constituição, mas a partir do momento que você levanta uma placa escrito AI-5, não tem interpretação diferente. Não é artigo 142, artigo 5º, artigo 7º, é AI-5.
5, não é nem um artigo, é o ato institucional número 5, que matou dezenas, centenas, milhares de pessoas no Brasil e transformou o nosso país numa ditadura horrenda. Então aqui não há meia interpretação para uma manifestação em que pede o retorno do AI-5. E havia, sim, diversas faixas. E aqui eu vou dizer uma coisa, infelizmente, eu moro próximo ao trajeto das manifestações, das carreatas aqui de São Paulo. E eu consigo vê-las da minha janela. E houve uma modificação radical entre sábado e domingo. Enquanto sábado, a maioria dos carros estavam com faixas padronizadas. Vamos lá, se a faixa é padronizada, alguém fez essas faixas. Escrito fora Dória, no dia seguinte eram várias faixas de pedindo intervenção militar e AI-5. Mais uma vez, padronizadas. Estou relatando um fato aqui. Então, o que essa investigação procura saber é se há um financiamento e quem financia e se há participação de deputados federais ou de outras autoridades públicas na organização disso. Eu acho que visa muito menos, Caio, aqui contra o pouco que você falou, efetivamente quem estava na rua se manifestando e muito mais quem está patrocinando, financiando e organizando esse tipo de manifestação que fere, sim, a Lei de Segurança Nacional. Caio? Bom, eu acho importante a gente individualizar, né, a culpa das pessoas. É por isso que eu falei. Por isso tem uma investigação. Exatamente. Realmente. Então, enquanto o Estado não mostrar uma prova irrefutável, ainda mais considerando que é um tipo penal aberto, até porque, quando você fala em organização, quem replica, por exemplo, um conteúdo de WhatsApp e convoca seus amigos ou seus familiares ou o que quer que seja para uma manifestação, ele participa da organização, quem vai definir esse critério? É o todo-poderoso ministro da Justiça, né? E no final das contas, essas pessoas, sabe, tem que ter um pouco de empatia. Essas pessoas, elas se sentem completamente invisibilizadas, né, na República. Elas não se sentem representadas pelas suas instituições, né? Se elas estão pedindo a intervenção militar, que seja, né, é porque elas enxergam no Congresso uma instituição que está corrompida. E, de fato, você tem mais de 10% da Câmara respondendo a ações penais. Isso vale também para 1/3 do Senado. Você tem uma corporação legislativa com um histórico de serviço à nação, né? Um Congresso que era comprado com mensalão, com petrolão, com esse tipo de coisa, né? E aí, quando vem num outro momento, a gente percebe que eles estão usando da pandemia com oportunismo político para avançar uma série de agendas que são ruins para o Brasil, né? De avanços orçamentários, de avanços fiscais, esse tipo de coisa. A população ela se sente pouquíssimo representada. Pouquíssimo representada. É só ver qualquer pesquisa de opinião pública em relação à confiança nas instituições. As Forças Armadas estão lá em cima, o Congresso está lá embaixo, a Presidência da República está em algum lugar no meio. Em relação ao STF, é a mesma coisa, né? Eles enxergam no STF um órgão extremamente autoritário, como de fato é. É um órgão que instaura uma investigação, que faz a persecução penal e julga. A gente já viu isso acontecer, né? Toda sorte de críticas. E retomando aquela frase famosa, né, do Rui Barbosa, que o pior tipo de ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. E muita gente se sente nisso, quase num estado de anomia. Quais são os freios e contrapesos que a nossa democracia oferece hoje, né, para a gente frear um pouco os abusos de autoridade desses ministros? Seria só o impeachment. Só que o impeachment depende da pauta do Senado. Então você percebe que as pessoas se sentem extremamente vulneráveis diante dessas elites, que são muito pouco representativas quando consideradas individualmente, mas que se dão as mãos, né, quase num grande abraço de urso, né, um abraço de urso corporativista, e se protegem. Então você tem o presidente do Senado protegendo os ministros, não faltam motivos para impeachment do senhor Dias Toffoli, do senhor Gilmar Mendes, até do Alexandre de Moraes, se a gente for do Ricardo Lewandowski. Imagina, dar ordem de prisão para alguém que te criticou num avião. Imagina se a gente fizesse isso. Então, não faltam casos de abuso de autoridade. Tem um estudo famoso, né, da Fundação Getúlio Vargas mostrando como que os nossos ilibados ministros votam no caso de suspeição. Então, as pessoas não estão se sentindo representadas. Esse é o verdadeiro fenômeno aqui. Agora, fazer uma caça às bruxas que eventualmente vai prejudicar a vida dessas pessoas, aí eu acho demais. Agora, não vamos divergir naquilo que a gente concorda, né, doutor? Eu procurei ser muito claro, assim, placas de AI-5, esse tipo de coisa, isso não pode rolar.
né? Só que isso tem que ser individualizado. A gente não pode tratar todo mundo na manifestação como se tivesse falado a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, né? É só isso. Vamos cumprir aí os princípios, né, do processo legal que você falou, inclusive presunção de inocência e também o indúbio pro réu, né? Se houver dúvida sobre qual a mensagem que a pessoa estava veiculando, se ela participou, se ela não participou, então que ela seja beneficiada por essa dúvida. Eu só não queria que, por uma questão política, a gente começasse a perseguir os nossos cidadãos, porque o real motivo de tudo isso, na minha opinião, doutor, sinceramente, é a aversão das elites do Brasil à crítica. Augusto balançou a cabeça várias vezes. No final foi positivamente, durante foi negativamente. Então, por favor. São assim, sentimentos conflitantes aqui. Mixed feelings. Porque eu espero realmente que o Caio seja garantista, como ele acabou de ser nesse último discurso, ao longo de vários temas que vão ser tratados na história desse debate. Eu vou guardar isso aqui, eu vou gravar. Esse vídeo de hoje eu vou gravar no meu celular, porque eu vou passar para o Caio em outros temas que a gente vai discutir aqui. E quando ele fala aqui do abuso, quem vai proteger o abuso, isso aqui já é uma provocação, certamente. Quem vai proteger a gente do abuso do Estado, certamente a lei do abuso de autoridade é um bom começo, mas eu tenho certeza que o Caio é contra a lei do abuso de autoridade. E a gente vai discutir isso aqui em algum momento. Mas a lei do abuso de autoridade é uma maneira para proteger nós, cidadãos, do quê? De investigações enviesadas, investigações políticas, investigações ideológicas, de decisões erradas, tanto do Ministério Público, quanto da Polícia, quanto do Judiciário e até de advogados. Então, essa é uma forma de tentar coibir isso. Me incomoda bastante essa retomada de um discurso que é feito quase que diariamente aqui, da falta de representatividade que nós temos nas nossas casas legislativas e no Congresso, e no Supremo. No Supremo eu até entendo, porque de fato os ministros do Supremo, ao contrário de alguns outros países, não são eleitos, mas eles são sabatinados pelo Senado, que nós elegemos, e eles são indicados pelo presidente, que também nós elegemos. Então, de alguma forma, sim, o Supremo Tribunal Federal é a representação da vontade indireta do povo, porque quem coloca ele lá é o presidente sabatinado pelo Senado. E volto a falar, o Congresso Nacional acabou de se renovar, houve uma renovação bastante grande, nós temos 513 deputados eleitos pelo povo. Então, essa insistência em dizer que o que está em Brasília, aquilo não nos representa, o Supremo não nos representa, nada nos representa. O que representa? Representa quem pensa igual a ele. É exclusivamente isso. Então, é um pensamento completamente unilateral. Quem me representa mesmo é quem pensa da forma como eu penso, é quem vai para a rua defendendo aquilo que eu defendo. O resto, não, nada disso me representa. O povo lá de Brasília, esses políticos de Brasília, esses ministros do Supremo, esses não me representam. Bom, mas aí que representatividade é essa? Como é que sistema político a gente vai, então, colocar no país para que todo mundo se sinta satisfeito no quesito representatividade? E a gente volta para aquele tema também já tratado aqui, de uma insistente demonização da política, como se a gente só tivesse políticos fazendo coisas ruins, como se a gente só tivesse ministros que merecem impeachment. Nomeou aqui uma série de ministros que não tem um motivo concreto para qualquer coisa próxima do impeachment do ministro Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes. Não é porque o ministro vota da forma como você não gosta que você vai tirar o impeachment, assim como você não pode usar o impeachment para tirar um presidente que você não gosta. Esse não é o processo correto. Eu já vou antecipar aqui uma coisa polêmica. Eu, por exemplo, sou contra o impeachment do presidente Bolsonaro. Porque o impeachment não é o instrumento correto para tirar da presidência da República alguém com quem a gente não concorda. O impeachment serve para quem? Para quem cometeu um crime. Assim como eu acho que a presidente Dilma não cometeu um crime de responsabilidade apto a tirar ela do poder por via do impeachment, eu acho que o presidente Bolsonaro ainda também não cometeu. Por mais que há discussões aqui muito grandes a serem feitas em relação a esse tema. Então, eu acho bastante fácil essa afirmação, quando, na verdade, eu me sinto mal ou bem, obviamente com melhores e com piores políticos, mas representado pelo que está ali em Brasília. Porque, queira ou não, quem votou foi você, quem votou fui eu. Doutor, eu não tenho mais problema um elemento, Caio e também Augusto, sobre o que vocês acabaram de dizer, a possibilidade ou o temor em relação a abusos. O próximo passo do inquérito é determinar diligências, né? Então, para o Caio, diligências podem ser os depoimentos de testemunhas, mas também a quebra quebra de sigilos bancário e telefônicos dos suspeitos. Caio. Não, essas são questões processuais, são naturais do inquérito. Eu acho que é mais rico o debate se a gente voltar para a fala anterior do doutor Augusto,
Porque é o seguinte, né? Eu não sou a favor do impeachment daqueles com os quais eu não concordo politicamente. Inclusive, minha fala de abertura foi toda no sentido de defender a liberdade de expressão de pessoas com as quais eu não concordo. Não é esse o ponto. Quem não me representa é quem comete ilegalidades no exercício de função pública. E na minha visão, e na visão, eu diria até majoritária da sociedade brasileira, o senhor Dias Toffoli, o senhor Ricardo Lewandowski, o senhor Gilmar Mendes cometeram sim crimes de responsabilidade, seja por critérios de suspeição, seja por critérios de abuso de autoridade. Né? Há alguns pedidos de impeachment, né, engavetados aí pelo presidente do Senado. Sabe? Isso é inegável. A gente pode depois passar 3 debates aqui lendo item por item. Né? Então, o problema é esse. Aí, quando você fala de representatividade, existe sim uma crise de representatividade porque o sistema é viciado. Se você pegar o nosso STF, 8 dos ministros, eles foram nomeados durante o lulopetismo, que era uma cleptocracia, que fazia o quê? Comprava apoio político no parlamento, né? Seja com mensalão ou com petrolão, financiando campanhas políticas, viciava o processo e, obviamente, conseguia aprovar nas sabatinas do Senado os ministros que ele indicava. E o ministro que o PT indicou que condenou o mensalão, Caio. Doutor, o ponto é o seguinte, é óbvio que o sistema é viciado. Não dá para a gente falar que a gente tem uma situação de representatividade. O homem mais poderoso do Brasil hoje teve 75 mil votos populares, não conseguiu obter 5% dos votos numa eleição direta majoritária. Né? É disso que a gente está falando, não enxergar essa crise de representatividade, não enxergar os vícios da nossa democracia e como o sistema, por meio do que o professor Modesto Carvalhosa chama de corrupção legalizada, né? De ilegalidades legalizadas, né? No texto legal produz, a gente não vai conseguir avançar, principalmente quanto à reforma política. Eu acho que está cada vez mais claro que o Brasil não conseguiu se adaptar a mandato vitalício de ministro do STF. Eu defendo mandato, 10 anos que seja, porque senão o que acontece? Você pega uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, notável saber jurídico, nos seus 40 anos, que sequer conseguiu passar no concurso de magistratura, e você alça ela ao posto judicial mais alto do Brasil. Né? Isso não dá para tolerar. E aí que está um dos elementos da nossa crise de representatividade. Eu não me sinto representado por eles, ao contrário do senhor, doutor. Por causa do tempo, preciso interromper. Perdão. Augusto, temos 1 minuto. Para fazer já as coisas finais ou eu tenho para tratar desse assunto? Vocês não precisam de argumentos finais, o pacote pelo todo, visto, então tem né? que terminar agora? 1 minuto, menos de 1 minuto, agora 45 segundos. No vídeo, 40. perdi 20 segundos, nem sei por onde eu começo. Não, volto à minha fala inicial, gente. Toda e qualquer investigação, se baseada num indício concreto da prática de crime, e se ela seguir rigorosamente o que prevê a Constituição, e mais especificamente no que tange a ampla defesa, contraditório e a presunção de inocência, cabe ao Ministério Público Federal, no caso, Procurador-Geral Augusto Aras, a iniciar e cabe ao Supremo julgar. Então, eu não vejo qualquer vício. E aqui, em relação aos vícios da democracia, eu concordo que a democracia tem alguns vícios, mas eu combato esses vícios com a democracia. O que muita gente quer é combater os vícios da democracia sem democracia. Isso que eu vou ser sempre